Vibe Mundial FM. Uma excelente manhã de sexta-feira. A você, nosso querido ouvinte, que nos acompanha aqui no programa Caminhos da Cura. O Marcos já passou o telefone. Você que quer participar de uma sessão de cura frequencial evolutiva à distância, vai perceber, passar por essa experiência de acesso à frequência, Marcos. Essa frequência a gente tem falado já há muito tempo aqui no nosso programa, né? Exato, Gustavo. Quase 2016, são quase 8 anos, né? Que a gente já fala de cura frequencial evolutiva. No início, a gente falava de cura reconectiva, que era o trabalho que eu me formei, e depois evoluímos para a cura frequencial evolutiva, que é o nosso trabalho atual. É uma frequência, sim, inteligente, universal, né, que vem nos ajudar a lembrar de quem nós somos e conectar, né, com quem nós somos de origem, com quem nós somos desde o infinito, né? Ao acontecer essa conexão, acontecem muitas coisas, né? E nós já temos alguém na linha para participar dessa demonstração. É uma demonstração singela, né? De alguns 15 minutinhos, mas dá para perceber já muita troca de informação entre a frequência e o seu ser. Vamos chamar então aqui o nosso primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Oh, bom dia. Quem está falando? O meu nome é Elizabeth. Elizabeth, você fala de onde? Eu falo aqui da Lapa. Da São Lapa, Paulo. aqui de São Paulo mesmo. Você já conhece um pouquinho o nosso programa, Elizabeth? Ou é a primeira vez que está ouvindo? Eu ouço bastante a Rádio Vibe Mundial e já ouvi vocês também. Ótimo. Então você quer participar hoje da nossa demonstração, certo? Eu gostaria. Você pode ficar ligada com o celular até o final do programa? Posso. Ótimo. Então você vai ficar num lugar que você possa ficar quietinha, deitada, de preferência, se não sentada, de olhos fechados, percebendo o que essa frequência vai atuando aí no teu corpo, tá? Não queira nada, não deseje resolver nada, simplesmente fique aberta ao que vier sem controlar, tá bom? Tá bom. No final eu vou chamar você de volta para você me contar quais foram as suas percepções durante a experiência, tá? Tá bom. A partir de agora, Elizabeth, o seu trabalho está começando. Muito bem, então mais para o finalzinho do programa a gente volta com a Elizabeth, que está na Lapa, e vai passar por essa demonstração de cura frequencial evolutiva à distância. E ela volta para contar o que pode ser que ela venha a sentir, porque as pessoas costumam ter algumas sensações, as experiências são as mais diversas. Mas para o final do programa a gente volta com ela então. Para você que ligou agora na Rádio Vibe Mundial, você acompanha o programa Caminhos da Cura, e o Marcos Del Padre está aqui falando para a gente como funciona esse trabalho de cura frequencial evolutiva e como o acesso a essa frequência pode ajudar você em todos os aspectos da sua vida. Bom, hoje a nossa história de transformação é do Silvio, Marcos. Então, o que aconteceu com o Silvio? O Silvio tem uma filha chamada Bruna, é uma criança. E a Bruna estava passando por um quadro de esclerodermia. Quando a gente recebeu o depoimento do Silvio, ele falou de esclerodermia, eu não sabia o que era. Ele explica direitinho, né, a questão da esclerodermia, os tratamentos que a filha dele estava fazendo, né, e isso estava ficando um pouco pesado na vida dela. Antes da gente acompanhar essa história de transformação, eu gostaria de ler aqui uma nota rapidinho para a gente entender o que é a esclerodermia. Vamos dar uma olhadinha então nessa notícia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a esclerodermia é uma doença autoimune que pode provocar manchas na pele, além de nódulos e rigidez das articulações. Essa doença não tem cura e o controle dos sintomas é feito com medicação tópica por via oral ou por fototerapia, que é a aplicação de laser nas áreas afetadas. A esclerodermia afeta 4 vezes mais mulheres do que homens e não tem uma causa conhecida. Pode acontecer por fatores genéticos ou emocionais, como o estresse. E esse era o caso da Bruna, Marcos. A Bruna é uma criança, se eu não me engano, de 7 anos de idade, passando por essa questão de esclerodermia. Para você ouvinte conseguir visualizar mais ou menos o que acontece, é como se fosse o vitiligo, a questão visual. Parece que a pessoa tem vitiligo, mas ela apresenta um quadro mais voltado para a inflamação.
Então, aquelas manchas Coceiras, né? são manchas que ficam inflamadas, né? Afeta as articulações. Também pode ter um outro quadro de esclerodermia interna. Então, afeta o esôfago, alguns outros órgãos como estômago, intestino. Essa inflamação acomete esse lugar. O Silvio conta pra gente, Marcos, que o tratamento da Bruna não estava surtindo efeito. Ela estava tomando remédio, era uma medicação forte, fazia fototerapia, mas eles não estavam vendo nenhum resultado. O médico dermatologista que acompanhava o caso da Bruna entregava para ela, toda vez que eles passavam por uma consulta, um desenho com um mapa do corpo, né? E ele pedia para a Bruna e para o Silvio, para a mãe dela também, marcar, fazer um xizinho nas áreas à medida que apareciam manchas novas. E ele fala que sempre apareciam manchas novas, né? As manchas nunca regrediam. E depois que a Bruna passou pela cura frequencial evolutiva, as manchas simplesmente pararam de aparecer. Como é que funciona isso, Marcos? Ela estava fazendo o acompanhamento médico com a medicação, estava dando já problema no fígado dela, por conta da química forte, né? A medicação não surtia efeito, e ela passou por uma sessão de cura frequencial evolutiva, foi isso? Eu acho que foi uma ou duas, eu não me lembro agora exatamente, mas eu me lembro que nós fizemos, como ela tinha 6 ou 7 anos, né? Nós fizemos mais de uma sim, porque na segunda que ela veio com a mãe. E eu tive a ideia de conversar com a mãe e pedir para a mãe também. Eu ofereci, né, para a mãe, que era muito cética, eu me lembro. O pai é que acompanhava a gente, o Silvio que acompanhava a gente. Um abraço ao Silvio, se estiver nos ouvindo, né? Que acompanhava a gente aqui na Rádio Vibe Mundial e que levou a filha, mas a mãe era muito cética. E eu convidei a mãe também para ficar ali uns 15 minutinhos na maca, exatamente como está a Elizabeth agora participando da sessão. E por quê? Por Você quê? pediu para fazer na mãe também? Porque a mãe, né, nós temos uma ligação muito grande com a mãe até os 7 anos de idade, né? Tem algumas tribos, inclusive, na África, que o nome definitivo do ser humano é dado depois dos 7 anos de idade, porque eles entendem que até os 7 a criança é muito ligada emocionalmente à mãe. Então, a gente já sabe, já falou aqui muitas vezes, o ouvinte já está craque nisso, que as doenças não aparecem do nada, né? Não aparecem só porque a gente come alguma coisa que não faz bem, ou por um vírus, ou por uma bactéria. Não, é preciso ter uma causa emocional. Inclusive, na matéria aqui na nota, a Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que esse problema de esclerodermia pode ser genético, né? E aí, quando a gente joga nesse universo genético, tudo pode acontecer, tudo é justificável. Mas a gente sabe que a genética são padrões de pensamento, de comportamento, padrões emocionais também. Exato, a genética, o gene não molda a nossa vida. Nós conseguimos moldar o gene, né? O gene pode estar ligado ou desligado, né? Metilado ou desmetilado, como se fosse um interruptor, ligado ou ligado. E não é o gene que coordena a doença que nós vamos ter, mas o meio ambiente que nós vivemos, né? As emoções e tudo mais, é quem coordena se o gene vai ligar ou desligar. A gente pode ter o gene de 3 gerações aí, quem sabe, atrás, né, carregando, mas nós podemos interromper a manifestação dessa doença, desse gene, né? E, bom, a mãe, né, como está muito ligada à criança, eu pedi para que ela se deitasse também, depois que eu atendi a criança, e fiz esses 15 minutinhos na mãe. E a surpresa foi que o pai, né, o Silvio, depois me ligou e disse que a filha não estava mais não estava apresentando mais nenhum tipo de mancha, né? Os médicos ficaram bobos porque estavam fazendo, como você disse, tratamentos muito pesados, né, de medicamentos sem nenhuma resposta. E a menina estava assim muito, acho que você até comentou, mas ela já estava assim com vergonha de ir para a praia, de ir para a escola piscina, também, não queria colocar o uniforme uma manguinha, que era mais né? curtinho por conta das manchas, Das manchas, né? pelo corpo, né? Então imagina uma menina já, né, começando a sair da infância e para a puberdade, não poder botar um shorts, não poder ficar à vontade, é muito triste, né? E isso para ele, para o Silvio, foi o maior ganho, porque a filha ficou feliz, parou de ter vergonha, as manchas sumiram rapidamente
e ela ficou completamente curada, ou seja, com 2 sessões, e uma delas, né, a gente fez também para a mãe. Eu acredito fortemente, Gustavo, que pela idade da menina, ela tinha uma emoção ainda muito ligada à mãe, né? E a gente sabe que problemas de pele têm uma causa emocional. Um dia a gente pode conversar só sobre pele aqui, mas tem uma causa emocional fácil até de a gente detectar, né? E eu toquei nesse assunto com a mãe, provavelmente ela se conscientizou dessa causa, isso ficou muito mais fácil, né, de quando você entra na frequência, né, essa inteligência age muito mais eficazmente onde precisa, né? Então eu fiquei muito feliz com o caso dela, né, da filha do Silvio, e como estes, existem tantos outros casos, né, que a medicina não considera mais a cura, já fala para a pessoa ir se acostumando, porque é uma doença, eu vi aqui no texto que você falou, sem cura, né, da medicina, mas eu particularmente não acredito na doença, não acredito nas doenças incuráveis. Essa é uma doença autoimune, dizem que as doenças autoimunes todas são incuráveis, e eu já presenciei muitas doenças autoimunes que se foram, ou então que diminuíram demais o sofrimento da pessoa em contato com esse trabalho, em contato com a frequência. É a frequência exatamente quem cura? Não, a frequência é uma ponte, né? É algo que é um elo, né? Que vai nos conectar, que vai nos ligar quem nós verdadeiramente somos, essa nossa essência, esse nosso caminho, vai nos corrigir, né, de rota, porque quando a gente está doente, a gente só está respondendo a um estímulo, uma solução biológica do nosso ser, que provavelmente foi, né, impactado por alguma emoção muito forte, que não conseguiu lidar, que não conseguiu resolver, e a doença aparece. A maioria das doenças aparecem dessa maneira e também, assim como elas chegam, elas podem ir embora. Vibe Mundial 95 FM.